de gordura. Não acabava com as unhas. Por que Eva não tinha fogão? Quando ela sentia fome, o que ela fazia? Pitaia, que não custava o olho da cara, igual custa agora. Morango sem agrotóxico. Não tinha que lavar louça. 10 horas da noite, Eva não ouvia Adão falar assim: amor, eu queria tanto uma jantinha, frita um bife pra mim. Não tinha, que você fala, querido. Sem respostas rápidas, né, para não acabar com o casamento. Gente, a comida do Éden era comida crua. Nós temos desperdiçado a verdadeira comida. Quando cozinhamos o alimento, nós perdemos uma parte dos nutrientes que ele tem. Deus orientou Adão e Eva, se nós olharmos lá no Gênesis, comer sementes, oleaginosas, frutas, legumes, verduras, aquilo que nós menos temos comido, concordam? Semente de abóbora, não é para jogar fora. Olha aí, ó. É o melhor remédio para tratar a menopausa. Para ganhar massa muscular, semente de abóbora. Serve mais para quê? As sementes de abóbora, para menopausa masculina também, andropausa. É um grande fator para tratar a próstata. Ela em Portugal vai nesse pacote. Aqui também, mas aqui custa caro. Se você pegar a sua abóbora, secar as sementes dela e tostar, ou comer crua mesmo, pode ser com casca também, sem problemas. E as castanhas? São só 2 por dia, o suficiente. Foi? Só 2. E aí tem gente que fala assim no dia da reavaliação: doutora, a sua dieta é muito cara, tem que comer castanha. Gente, são 2 por dia. Aí a pessoa compra 100 gramas e come tudo no mesmo momento. E a dieta fica cara, não fica? E a culpa é minha? A culpa é sempre minha. Por que nós não devemos consumir direto o arroz branco, o açúcar branco, o processo de refinamento dos alimentos tira os nutrientes, torna pobre de nutrição. Por que a gente come 3 pães franceses, se comer, né, no meu caso, logo depois está com fome de novo? Não nutriu. Se você come pão integral, tem a mesma eficácia para te fazer sentir nutrido, saciado, que o outro, porque no refinamento perde muito a farinha de trigo, perde os nutrientes. Por isso que quando a gente compra e olha lá no pacote, farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, porque ainda tenta colocar um pouco os nutrientes que foram perdidos no processo de refinamento. Nós precisamos voltar a comer comida colorida. Tem que ter folha no prato de comida, né, crianças? Pelo menos uma folhinha de alface, né? Por livre e espontânea vontade, né, minha filha? É mais ou menos assim. Tudo bem, você pode não comer a salada, tá tudo ok. Só depois também você não vai assistir televisão, não vai na casa do colega, mas você que decide. Fica bem fácil assim, aposto, sem doer. Nós precisamos de pelo menos 5 cores diferentes no prato de comida. Pelo menos. Se colocar aqui, por exemplo, alface, tomate, cebola são 3 cores. Completa com arroz marronzinho, feijão preto, 5 cores, deu certo? Não é difícil. Não é difícil. A alimentação mais cara é a alimentação carne. Não é verdade? E a mais difícil de preparar também, não é verdade? Porque o alface, o tomate, a cebola é só uma questão de reflexão. Como tem sido a nossa alimentação? Tudo que comemos vai virar sangue. Tudo que comemos vai determinar o nosso comportamento emocional. Muitas vezes
Eu fazia transfusão sanguínea dos pacientes e depois eles pioravam a situação de saúde. Alguns até morriam depois da transfusão de sangue. E por falta de sangue para transfundir, muitas vezes nós pegávamos a bolsa de sangue, metade dela era gordura, a outra metade era sangue. Se nós comemos gordura, o que vai acontecer no nosso corpo? Obstrução de artérias, etc, etc. Gordura é energia, é importante comer todos os dias, mas a gordura das oleaginosas, das sementes, etc. A gordura de origem animal sempre vai causar entupimentos de todos os tipos. Sobre alimentação, nós que já estamos conversados. Alguma dúvida? A gordura provocada pelo alimento, pelo animal, ela consegue ser desfeita no organismo? Com tratamento. Com tratamento. Vamos na água. Com tratamento. Aposto. Quando você para de consumir gordura, você para de acumular mais do que já tinha. Mas aqui já está, precisa ser eliminada. É igual gordura no cano da pia da cozinha. É isso que vai acontecendo nas artérias. Na consulta, nós vamos fazer o exame de bioimpedância, que mostra já a taxa de gordura visceral, que é quando começa a acumular gordura no interior das artérias, e aí vai diminuindo o espaço para o sangue circular. Chega uma hora que entope, igual o cano da pia da cozinha. Quando entope, vira infarto, vira derrame. Eu passei por isso, mas não estou perguntando. Os processos que eu enfrentei foram esses. Eu quero colocar o senhor então na bioimpedância para ver como está a sua gordura visceral agora. Sim, você pode me colocar onde você quiser. Nós temos aparelhos bem interessantes para vocês serem examinados. Eu vou falar mais daqui a pouco. Antes eu vi você apontando para lá, tenta apontar para lá. Porque Isso, mas é porque na verdade eu vou desligar. Aí quando eu fui ligar, eu apontei para o outro lado por causa da posição da minha mão. Vai mudar. Aí, é você? Não mudou. Só voltou para o primeiro. Você não vai conseguir mudar. Espera um pouquinho. Tá ligado? Tá. Ela conseguiu trocar lá. Iniciando para cá. A água faz diferença no cérebro, sim ou não? Sim. Será? Dizem que sim. Dizem que sim. A senhora acha que não? Por quê? Fala pra mim. É muita quantidade. Mata. Mata. Mais de 5 litros. Num dia só. Tem quantidade exata. Mas e a falta de água? Como é que fica o cérebro? O órgão do corpo humano que mais sofre com a falta de água é o cérebro. Não é isso, como muitas pessoas pensavam. O corpo manda todo o líquido para o cérebro para tentar tratar a desidratação. 2% de desidratação cerebral leva a pessoa a ter confusão mental, dificuldade de tomar decisões, se torna indecisa por desidratação cerebral. Todas as vezes que você tiver dor de cabeça, qual é o remédio, Eloá? Eloá, remédio para dor de cabeça. 2 copos de água. Porque a grande maioria das dores de cabeça está relacionada à desidratação cerebral. Sabe quando sabemos que o nosso cérebro já está desidratado? Quando sentimos sede. Significa que nós já estamos sofrendo incapacidade de tomar decisões e de compreender aquilo que está sendo transmitido para nós. E o Espírito Santo de Deus, com ciúmes, tem tentado habitar a mente humana. Mas o cérebro desidratado não recebe bem as informações. Pode falar, não. Deixa eu fazer uma pergunta. Em relação aos 5 litros de água, pode causar morte, né? Mas pode, se tiver uma perda semelhante diária, pode continuar a consumir, não? Pode continuar a consumir. É similar à perda de eletrólitos. Então, tem pessoas que são corredores, atletas, que aí precisam consumir uma quantidade maior. Mas, nesses casos, a gente começa a enriquecer a água com nutrientes, para não ser simplesmente água, entende? Água de coco, algumas frutas, por exemplo, pedaços de melancia dentro da água já vão liberar ali alguns eletrólitos. Isso fica bem legal, entende? Ô, doutora, quando você está falando do Espírito Santo, essa falta de esses
nutrientes faz também o nosso corpo não ter um contato com Deus pleno, bom, né? Se a gente se alimentar Você tá bem, compreendendo? comer legumes crus, como no Éden, o seu canal mental ele vai mais além nas pregações, nas visões e tudo. Você já fez jejum espiritual alguma vez? Você percebeu como sua mente ficou mais rápida? Por quê? Quando o corpo não gasta tanta energia com a digestão, economiza e usa a digestão na mente. Perdão, economiza e usa energia na mente. Então, quando nós comemos muita variedade de alimentos cozidos na mesma refeição, sobrecarrega o estômago. O cérebro precisa mandar energia para esse estômago, precisa de socorro. Quando a comida não é mastigada, o cérebro precisa parar um pouco de gastar energia para mandar para o estômago. Aquela história de terminar de comer e sentir cansado, letárgico, sonolento, provavelmente porque comeu errado. Muito arroz, muito feijão. Existem misturas de alimento que são tóxicos. Comer tomando líquido, gente, é terrível para a digestão. Principalmente porque as pessoas comem comida quente ou morna e tomam líquido. Isso lesa as células do esôfago e é um dos grandes motivos do câncer de garganta. Câncer de esôfago, comer bebendo. Antes do alimento, meia hora antes, nós precisamos tomar 2 copos de água para aumentar a salivação. Tem uma enzima chamada pitialina que faz a digestão do alimento na boca. Parte da digestão é feita ali. Mas se a pessoa está em processo de desidratação, não é feita essa parte da digestão. Então vai maior o alimento, menos digerido para o estômago. E muitas vezes, por causa da má mistura de alimentos, o estômago manda o alimento de volta. A pessoa sente azia, refluxo, tem hernia de hiato. Só que quando manda de volta, já manda cheio de ácido. Então começa a queimar. É o que nós chamamos de azia, refluxo, que adoece o estômago. Antigamente, era muito mais raro nós vermos pessoas desenvolverem cirrose hepática, câncer de fígado. Quando nós ouvimos falar, fulano teve câncer de fígado, teve cirrose, a gente pensava que fulano era o quê? Exatamente. Hoje, crianças têm tido câncer de fígado, porque a alimentação piorou muito, principalmente depois que começaram a ser usados transgênicos, alimentos modificados pela indústria. Mas nós, como cristãos, precisamos cuidar muito bem do que nós comemos. Afinal de contas, nós somos um templo. E assim como nós não podemos olhar pornografia, porque através de nossos olhos nós estamos colocando coisas demoníacas para dentro, nós precisamos cuidar da nossa alimentação. Comer como templo do Espírito Santo, dando condições ao cérebro de continuar estudando a palavra mesmo depois do almoço. Mastigar o alimento é muito necessário. Terminou de comer, só bebe líquido 1 hora depois. O mais cedo é 1 hora depois. Problemas digestivos, uma bolsinha de água quente em cima do estômago vai favorecer que a digestão seja rápida. Gente, prisão de ventre é uma doença séria. Irmã, 80% dos cânceres de intestino um dia foram prisão de ventre. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Quando nós estamos com prisão de ventre, nós estamos enfesadas. A pessoa fica irritada, nervosa, impaciente. E o Espírito Santo de Deus, com ciúmes, fica tentando habitar numa mente confusa. Outro dia, um paciente meu teve uma crise de ansiedade e me ligou. Eu falei para ele, entra na farmácia que você está vendo perto de você, porque ele me falou onde estava, e compra sal amargo, toma assim, 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 faz um laxante e vai para o banheiro. Depois que ele evacuou bastante, a crise de ansiedade acabou. Entende a relação? O sistema digestivo é um tubo. Se não sai,
vai literalmente subindo a congestão e se torna uma congestão cerebral. Doutora, sabe o que aconteceu? Eu estou trabalhando, eu fico muito tempo em pé. O tempo todo, andando, não paro. Aí eu pedi uma quentinha de comida, arroz, feijão, pesada. Eu entrei em confusão mental. E eu estava comendo só frutas e água. Estava tendo uma atividade muito boa no trabalho. E quando eu comia a comida, arroz, o feijão, a comida pesada, eu não conseguia raciocinar com a minha patroa que ela me dizia. Ela me falava, eu entendia outras coisas. Aí percebi que quando eu estava comendo mais frutas no trabalho do que comida mesmo, arroz, feijão, coisa pesada, o meu trabalho estava funcionando melhor do que com a comida. Percebeu? Não, sozinha, assim, sem querer eu consegui. Sim, você entendeu. É. A Bíblia diz que aqueles que buscam ao Senhor recebem sabedoria. Nós temos a orientação do Espírito Santo de Deus que já tem nos incomodado, que já tem nos ensinado muitas coisas. O que nós precisamos é praticar. Não é tão complexo quanto pode parecer. Pregadores já me falaram que não pode comer antes da pregação. Aí eu falei, não pode? Não, você tem que ir para o culto, pregar, mas você não pode jantar. E você não vai conseguir desenvolver um amor de pregação. Eu falei, o quê? Então hoje você acredita nisso? Eu descobri isso tem uns 4 meses que ele comentou. São pregadores já há muitos anos. Aí eu falei, você está com fome, quer comer? Ele fica preocupado, né? Você Sim. Você vai falar em público, vou te dar uma comida. Ele, não, irmão, não se come antes de pregar. Exato. Aí eu disse, por quê? Aí no trabalho eu entendi. A não ser que sejam alimentos selecionados também. É um suco natural, Todos nós estamos o tempo todo recebendo o Espírito Santo de Deus, não só quando já pregar. Ele falou assim, não, vou comer com ela. Não como depois do culto, obrigada. Eu falei, nossa, o homem fez desfeita. Isso, aí é difícil a nossa vida, irmão. Tem misericórdia também. Outro dia eu tive uma palestra muito desafiadora, que para mim era muito difícil, um público assim. E aí eu fiz um propósito com Deus. Eu fiquei por conta disso 10 dias sem comer nada que tinha açúcar. No meu caso, o que me dificulta fazer esse tipo de jejum é que eu emagreço muito rápido quando paro o açúcar, né, por um tempo. Mas eu fiz isso exatamente para a mente alcançar melhor a percepção do Espírito Santo de Deus. Mas não precisamos dessa percepção só quando vamos pregar. Precisamos todo dia. O Espírito Santo quer ter uma relação de intimidade conosco. Deus quer intimidade. Deus quer acordar a gente de madrugada para falar, filho, vem cá orar, vem passar tempo comigo. Deus quer ter uma influência na nossa mente tal que nos capacite a entender claramente o que Ele diz. E muitas vezes a mente intoxicada e desidratada impede a recepção do Espírito Santo de Deus. Vai conseguir acordar, né? Para dormir tudo. mais. Né? Para tudo, vai ter um sono reparador. E eu vou falar um pouquinho, não está na palestra, mas eu vou falar um pouquinho sobre o sono logo em seguida. Mas nós agora vamos parar um pouco para comer. O apóstolo, a igreja preparou um coffee break, então vamos confraternizar por alguns minutos e fazer um lanchinho e nós Foi tão voltamos. maravilhoso que ontem teve a psicóloga, né, a doutora, também conosco, e meu esposo falou, preciso